Olá, bom dia, turma. Vamos dar início, tá, às operações com números racionais. Então, as primeiras operações que nós vamos estudar são adição e subtração, tá? De números racionais fracionários. Também tem os decimais, tá? Ao decorrer das aulas eu vou explicando. Só que os racionais fracionários, eles são mais trabalhosos, tá? Tem mais regras, por isso que vamos revisar mais esse. Bom, então é o seguinte, tem dois casos. O primeiro caso é quando nós temos denominadores iguais. Nesse caso, repete o denominador e soma ou subtrai os numeradores, tá? Então, ó, aqui, 3 quintos mais 1 quinto. Olha, os denominadores são iguais. Então, repete, né, esse denominador e soma 3 mais 1. 3 mais 1, 4. 4 sobre 5, tá? Agora aqui, 7 oitavos menos 3 oitavos. Repete o 8, tá? Aí faz 7 menos 3, que dá 4. 4 oitavos. Nesse caso, nós podemos simplificar, tá? Porque, ó, o 4 e o 8, eles são divisíveis por 4. Então, nesse caso, divide por 4. Aí alguém pergunta, professor, pode também ser por 2? Pode, sempre que os dois forem pares, né? Pode dividir. Atenção, né? Para dividir, tá? Tem que ser um número que divida os dois. Não pode ser só um, tem que ser os dois, tá? E aqui nós fazemos o que, ó? 4 divide para 4, 1. 8 divide para 4, 2. Tá? Agora aqui, ó. Menos 1 meio mais 5 meios. Denominador igual, repete. Menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 dá 4. Regra dos sinais, tá? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Quem tem maior módulo? 5. Então, sinal de mais. Aí aqui, ao invés de simplificar, eu vou dividir, ó, 4 dividido para 2, que dá 2. Se o de cima é maior que o denominador e ele for divisível, então pode dividir, tá? Agora, menos 3 décimos, menos 2 décimos. Menos 3 décimos, menos 2 décimos, denominadores iguais, repete, tá? E aqui eu faço menos 3, menos 2, menos 5, né? Repete o sinal e soma, tá? Então, repete o menos, 3 mais 2, 5, 5 sobre 10. Aí aqui, ó, eu simplifiquei por 5, tá? Simplifiquei por 5, que deu menos 1 meio, certo? Agora aqui, ó, 3 nonos menos 1 nono, mais 5 nonos. 3 números racionais fracionários, certo? Então, o que acontece? Os 3 têm denominadores iguais, certo? Então, repete. E eu resolvo apenas os numeradores. 3 menos 1 mais 5. 3 menos 1, 2. 2 mais 5, 7. 7 nonos. Nesse caso, não podemos simplificar, então para por aí, certo? Então, aprendemos o primeiro caso, certo? Vamos para o segundo caso. Bom, vamos ao segundo caso, tá? Esse caso, ele é um pouco mais complicado porque exige um pouco mais de cálculo, porém não é difícil, certo? Então, o que acontece? Denominadores diferentes. Nesse caso, devemos fazer o MMC dos denominadores para achar um denominador comum, certo? Então, depois que fizer isso, é que nós fazemos o quê? Achamos frações equivalentes e somamos ou subtraímos, tá? Então, aqui,
Veja só. 2/3 mais 1/2. Denominadores, olha só, diferentes, tá? Tem um processo prático de fazer isso. Como é? Eu faço o seguinte, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Tá? Esse 6, ele é o quê? Ele é o denominador comum, que já achamos, tá? Aqui eu faço o quê, ó? Aqui é o comum, né? Aqui esse processo foi o processo prático. Então ele já dá aqui direto o valor, tá? Então, ó, 4 mais 3, 7. Repete o 6. Letra B também vou usar o processo prático. Olha só. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 4, 24. 3 vezes 5, 15. Aqui é menos, tá? Então, 24 menos 15, que dá 9. 9 sobre o denominador comum, sobre 30. Tá? Aí aqui, ó, eu vou simplificar por 3 e por 3. Quando eu simplifico, tenho 3 décimos, certo? Agora, olha a letra C. Na letra C, nós podemos fazer o mesmo processo prático. Porém, iremos encontrar valores enormes, tá? Então, vamos fazer o MMC por aquele processo que nós estudamos no ano passado, ó. Eu pego aqui, ó, 12 nonos e... Tá aqui, simplifico, né? Então, ó, tem par, divide por 2, certo? Aí dá 6 nonos. Divide por 2, 3 nonos. Por 2 não pode mais. Agora vai por 3. 1/3. Divide por 3, 1. Multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Tá? Então, esse é o denominador comum, tá? Aí aqui, olha só. Eu faço 36 dividido para 12. Primeiro divide. O resultado multiplica. 36 dividido para 12 dá 3. 3 vezes 1, 3. 36 dividido para 9 dá 4. 4 vezes 4, 16. E daí nós somamos 3 mais 16, que é igual a 19 sobre 36 avos. Certo? Vamos para a letra D. Na letra D, eu posso também fazer o processo prático. Assim, ó. 8 vezes 10, né? E fazer esse meio pelos extremos, tá? Só que para vocês treinarem, vamos fazer por esse processo mais complicado. Então, ó. 8 décimos, certo? Tá aqui, 8,10. No caso é 8,10, não 8 décimos. Divide por 2, 4 e 5. Por 2, 2 e 5. Por 2, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ó. 8,10, né? Tá aí, certo? Divide por 2, 4 e 5. Divide por 2 dá 2. Divide por 2, só 2 dá 1. Repete 5, por 5, 1, fechou. Quando chegar em 1 em 1 é que termina, né? Multiplica tudo e dá 40, tá? Agora, vamos para cá. 40 divide para 8 dá 5. 5 vezes 3, 15.
40 divide para 10, 4 vezes 2, 8. Aí menos 15 mais 8, menos 7. Menos 7 sobre 40, tá? E assim nós terminamos o segundo caso. Bom, agora vamos estudar multiplicação com números racionais. Lembrando que são os fracionários, tá? É muito simples, é mais simples que a adição, tá? Por quê? Olha só, na multiplicação de números racionais fracionários, devemos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Então, olha só. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Aqui simplifica. Divide por 2, divide por 2. 10 divide para 2, 5. 12 divide para 2, 6. Então, aqui está o resultado da multiplicação. Tá? Lembrando que para números racionais devemos utilizar a regra dos sinais, né? Também. Só que agora é a regra da multiplicação e divisão, onde diz o quê? Sinais iguais. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes é menos. Aqui. Ó, sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Tá? Essa aqui vale para multiplicação e divisão. Então, vamos aqui, continuar. Menos com mais, menos. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 8, 16. Simplifica por 2. E baixo também por 2. Aí dá menos, né? E 6 divide para 2, 3. 16 para 2, 8. Aqui, ó, mesma coisa. Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 10, 90. Aqui eu simplifiquei por 2. Menos 4, 30. Ainda por 2. Menos 2 quinzeavos. Certo? Aqui, ó, menos com menos mais. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. Simplifica por 2, 1 décimo. Tá? Aí foi a multiplicação, é mais fácil, certo? Que a adição e subtração. Vamos agora para a divisão. Divisão com números racionais. Na divisão com números racionais, tá? Devemos utilizar a seguinte regra. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Vamos aos exemplos. 6 décimos dividido por 2 quintos. Então, repete o número, né? Que é 6 décimos, vezes o inverso. O inverso, o de baixo, denominador, vira numerador. E o numerador vira denominador. E multiplica. 6 vezes 5, 30. 10 vezes 2, 20. Então, tenho 30 vinteavos. Simplifica aqui, ó, corta os zeros. 1 zero com 1 zero, que dá 3 meios, certo? Agora aqui, menos 4 sextos dividido por 1 terço. Então, nesse caso, ó, repete menos 4 sextos vezes 3 sobre 1. Então, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 1, 6. Usando a regrinha no sinal, ó, menos com mais, menos. Ó, esse 12 dá para dividir por 6. Então, 12 dividido por 6 dá 2. Menos 2, certo? Tem que usar o jogo do sinal quando for possível.
Agora aqui, 8 vinteavos dividido por menos 4 sétimos. Então fica 8 vinteavos vezes menos 7/4. O 7 vira numerador, o 4 vira denominador. Multiplica 8 vezes 7, 56. 20 vezes 4, 80. Tá? Aí eu simplifiquei por 2, os dois, né? 56 dividido por 2, 28. 80 divide para 2, 40. Divida agora os dois números por 4. 28 divide para 4 dá 7. 40 divide para 4 dá 10. Certo? E aqui, repete o primeiro número, menos 16 nonos, vezes, né, o inverso, menos 18 terços. Lembrando que não é para mudar o sinal quando inverter o número, tá? Só inverte os números. Aí aqui eu usei um método do cancelamento. Eu simplifiquei antes de multiplicar. Então, ó, como o 9 e o 18, né, são divisíveis por 9, aí eu fiz o seguinte, eu dividi por 9, deu 1, dividi por 9, que deu 2. Aí agora multiplica. 16 vezes 2, 32. 1 vezes 3, 3. Não pode mais simplificar, então encerra a conta, tá? Então, gente, essas foram as operações com números racionais, tá? Que são iguais às operações com frações, né? O que muda agora é só que entra o jogo dos sinais, que nós aprendemos para números inteiros, tá? Então, bom estudo aí, tá? Fique em casa.